No mesmo dia em que acontecia a sabatina de Cristiano Zanin no Senado, Bolsonaro resolveu passar por lá para fazer uma reunião com o seu filho, Flávio. Na saída, resolveu falar com a imprensa em uma estratégia que os próprios aliados chamaram de kamikaze. Não sei se vou estar vivo quando virar a esquina aqui, então não falo sobre ser. Vamos lá, o que aconteceu? Então, ontem, né, para quem está assistindo ao vivo, né, dia 21 de junho, estava rolando a sabatina do Zanin, para que foi aprovado, de fato, né, já está aprovado pelo Senado para ser o próximo ministro aí do Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro foi ao Senado conversar com seu filho Flávio, e não se sabe, não foi divulgado qual que era o assunto da reunião que eles estavam fazendo, mas se acredita que era o que está acontecendo hoje, dia 22/6, o julgamento do Bolsonaro no TSE, que pode levar à sua inelegibilidade. Também fizeram parte aí dessa reunião os deputados, né, Eduardo Bolsonaro, né, também filho do Jair, e Felipe Barros, além do ex-ministro Célio Faria. Obviamente, sendo no mesmo dia que estava ocorrendo a sabatina do Cristiano Zanin, o Senado estava coalhado de jornalistas, né? E daí é óbvio que quando o Bolsonaro estava saindo, ele foi abordado por esses jornalistas, e aí ele fez algumas declarações. Vamos ver essas declarações? Primeiro aqui um trechinho que eu peguei no UOL. Concretos, são concretos. Reunião com embaixadores. A ação do PDT assinado deve ser para o Carlos Lupe, né, que é o presidente do PDT. Aí ele está se referindo à ação que vai ser julgada, que está sendo julgada hoje, né? Que foi referente àquela reunião com os embaixadores que o Bolsonaro fez lá no Palácio do Planalto ano passado, em que ele atacou as urnas eletrônicas e o nosso processo eleitoral. É a reunião com embaixadores que ali estaria caracterizado, segundo ele, abuso de poder político. Isso, pela jurisprudência de 2017, isso não ocorreu. Se eventualmente o senhor for cassado, o senhor pretende deixar a vida pública, como é que fica a vida do senhor? Não sei se vou estar vivo quando virar a esquina aqui, então não falo sobre ser. Essa conjunção aí. Mais para frente, pressionaram ele com essa pergunta, então vamos ver aqui um trecho do Metrópolis, que ele continua falando sobre isso. Então, acredito que os fatos falam bem mais alto. Não pretendo, não gostaria de perder meus direitos políticos. Não sei se você é candidato no ano que vem a prefeito ou vereador, não sei. Ou se no futuro você é senador ou presidente, não sei. Agora, para ser candidato, eu tenho que manter os meus direitos políticos. Isso não é motivo à acusação de reunir com embaixadores. Como uma resposta ao senhor Edson Fachin, que aí sim, no mínimo, equivocadamente reuniu com embaixadores. É um direito meu. E reunir de forma aberta com os embaixadores. Não houve uma crítica, um ataque ao sistema eleitoral. Houve uma exposição da minha parte como funcionava as eleições no Brasil. O julgamento. Então você vê aí que ele fez críticas ao Fachin, negou que o que aconteceu naquela reunião foi ataques, né, ao sistema eleitoral. Mas essa fala aí acabou não pegando muito bem entre os aliados, entre os próprios aliados do Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto, né, que é o presidente do PL, partido onde o Bolsonaro está agora, e o ex-ministro Walter Braga Neto, que também foi candidato a vice junto com o Bolsonaro, disseram que o Bolsonaro não deveria ter ido lá, né? Então a gente tem aqui a coluna da Bela Megali no Globo dizendo, né, PL vê estratégia kamikaze de Bolsonaro ao ir ao Senado no dia de sabatina de Zanin. Daí ele, ó, a avaliação é que as falas do ex-presidente, isso é a avaliação desses dois que eu comentei agora, né, Braga Neto e Valdemar, que as falas do ex-presidente direcionadas ao ministro do TSE, a gente acabou de ver ali, direcionadas ao Fachin, que julga a ação pode torná-lo inelegível a partir da quinta-feira, foram desastrosas, né, entre aspas ali. A leitura é que Bolsonaro foi arrogante e quis ensinar os magistrados a fazer seu trabalho ao dizer que será péssimo para a democracia se for julgado de forma diferente como foi a chapa Dilma Temer em 2017 e que jurisprudência não pode mudar. Então a gente vê aí os próprios aliados do Bolsonaro dizendo foi desastroso
ele ter falado aquilo ali naquele dia. Agora eu queria passar a palavra aqui para o nosso convidado, o professor Vladimir Safatli, para ele nos dizer o que a gente pode esperar aí, né, de quando você vê que os próprios aliados estão dizendo, olha, Bolsonaro foi um kamikaze ao querer se meter lá no meio dos jornalistas e falar aquele tipo de coisa naquele dia. Então, eu queria primeiro lembrar, o senhor Bolsonaro tem contra ele uma série de acusações extremamente graves. Por exemplo, há um processo que está sendo avaliado no Tribunal Penal Internacional a respeito de genocídio indígena, responsabilidade dele, do seu governo, na morte de pessoas que estavam em situação extremamente grave de pandemia, vinculada aos povos originários. Né? A gente também tem uma série de crimes de responsabilidade em relação à saúde pública que foram feitos pelo seu governo. É sempre bom lembrar, a gente está falando de um país que teve no seu governo, o governo Bolsonaro, tinha 3% da população mundial e teve 15% das mortes do Covid, o que mostra muito claramente o tipo de responsabilidade vinculada à negligência ativa do governo, certo? Na gestão da pandemia. Não só o seu Bolsonaro, mas também todo o seu staff, seu entorno. Né? Isso sem contar uma série de crimes vinculados aos processos eleitorais, como a gente viu, a utilização da Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir circulação de eleitores, para poder influenciar no resultado da eleição. Então, você tem vários crimes. Né? Quer dizer, esse que está sendo julgado é só uma tentativa de utilizar uma situação para fazê-lo inelegível. Né? O que a gente espera é que, mais do que inelegível, que ele seja efetivamente julgado por todos os seus crimes. Né? E esse julgamento ele é importante para a sociedade brasileira, porque ele mostra efetivamente a responsabilização dos agentes públicos em relação às políticas que eles implementam. Certo? A gente teve, mais uma vez, situações extremamente delicadas na história nacional nos últimos 4 anos, com políticas que foram de uma irresponsabilidade atroz e tamanho. Né? Então, acho que a primeira coisa importante, antes de dizer, é que a inelegibilidade é pouco para os crimes que o Bolsonaro ele cometeu. Né? Ele efetivamente deve ser julgado por todos eles. Né? Por outro lado, bem, qual vai ser o resultado, se isso influenciou ou não, são coisas muito difíceis de saber, porque os escaninhos, os meandros da justiça brasileira são de uma opacidade atroz. Né? A gente espera que ele seja inelegível, o que indica, parece que há um consenso nesse sentido. Se ele for inelegível, nossos problemas não terminam aí, nossos problemas não se resolvem aí, é também importante entender isso, dizer, porque ele representa, o Bolsonaro hoje, uma tendência da sociedade brasileira extremamente forte e organizada, que é a extrema-direita nacional, que tem outros candidatos. Então é importante entender também 2 coisas. Primeiro, quer dizer, uma ação como essa é necessária, mas ela não é suficiente. Né? Não só porque o Bolsonaro ainda deve ser julgado por outros crimes, mas também porque isto não paralisa a ascensão da extrema-direita no país. Né? Isso só tira do seu horizonte, durante um tempo, um dos seus líderes mais importantes, mas outros virão. Né? Então é importante a gente estar preparado para isso também. Só lembrar, né, que só no TSE, não estamos nem falando em outras instâncias, só no TSE Bolsonaro já responde a 16 crimes, né? E esse é só o primeiro que está indo a julgamento, né? Então, se Bolsonaro não se tornar inelegível agora, ainda tem outras 15 chances. Isso para não falar dos crimes que se respondem em outras instâncias, né? Eu diria que há 2 grupos de crimes aí, que são crimes de responsabilidade em relação à saúde pública, e são os crimes contra o que a gente poderia chamar, entre aspas, contra a ordem democrática. E no caso, esse aqui entra no segundo grupo. É importante, eu ainda lembraria o segundo, primeiro talvez seja aquilo que do ponto de vista, digamos, pedagógico para a sociedade brasileira é mais importante julgar, porque faz a vinculação explícita entre as políticas defendidas por um governo e as suas consequências na gestão das populações. E, professor, só lembrar aqui que eu estava tendo uma conversa outro dia com o deputado estadual aqui do Paraná, o Renato Freitas,
E a gente estava conversando justamente sobre essa questão da inelegibilidade do Bolsonaro, né? Que eu falei exatamente o que você comentou agora mesmo, né? De que é pouco, né? Só inelegibilidade é pouco. E o deputado, ele me falou uma coisa que, assim, tipo, realmente eu gostei muito que ele falou, olha, a inelegibilidade é um primeiro passo até para conseguir garantir o que vem depois, né? Porque se o Bolsonaro continuar elegível, ele pode assumir algum outro cargo e atrapalhar os outros processos que ele vai sofrer, né? Então, pensar na inelegibilidade como um primeiro passo é uma coisa que me dá um quentinho no coração. Claro, claro. É o que a gente espera também. A gente espera que efetivamente isso não seja simplesmente o fim do problema, seja só o começo do processo, né? Vamos ver como é que a justiça brasileira vai se portar nesse caso, né?